Torcer é viver sempre querendo. Ser torcedor pelo seu time mais querido é assim, algo bem mais além, como gostar de alguém. Torcer não é ter, é ser. É um estado de graça que, sem sentir o queimor, sente o calor que invade o coração e que te faz folião. Torcer é estar sempre com ele, seja longe ou perto dele. Se agora não deu certo, de outra vez de certo, a torcida estará por perto. Olá, eu sou Silvia Garcia e este é o tema de hoje no nosso SP Esporte, Torcidas Organizadas. E para falar com a gente sobre este assunto, temos o deputado estadual pelo PSDB, Fernando Capês, o coronel Marinho, hoje oficial da reserva, depois de 30 anos aí de serviços prestados à Corporação da Polícia Militar, e chefia o quadro de apitadores da principal federação do país, a de São Paulo. O jornalista Luiz Ademar, da ACESP, presidente da ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. E o representante da torcida Metal Tricolor, do São Paulo, Gabriel Flávio Ângelo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. E eu já começo com a seguinte pergunta. Nascida há 75 anos, torcidas organizadas são boas ou são ruins? Deputado, por favor. Olha, eu não, evito sempre esse maniqueísmo, ou certo ou errado, ou bom ou ruim. A torcida organizada, ela tem coisas que são positivas. Aquelas festas maravilhosas, quem entra, por exemplo, no YouTube e vê as entradas dos times de futebol nos anos 70, é aquela coisa maravilhosa, aquela alegria, aquela festa. Infelizmente, muitas dessas torcidas foram perdendo o controle ao longo do tempo, até que chegou justamente na minha época, mais precisamente, está aqui o meu querido amigo Coronel Marinho, na nossa época, justamente elas atingiram um estágio extremamente perigoso. Eu digo isso com base em provas, nós fizemos diligências dentro de sede de torcidas, tinha arma, tinha droga, eles recrutavam torcedores com antecedentes criminais para enfrentar a polícia. Então, esse é um lado ruim da torcida. E eu digo, se o bom e o ruim foram colocados de lado, o ruim certamente vai prevalecer. Então, ou você muda este perfil, ou se for para ficar com o lado bom para ter que aturar o ruim, é melhor não ter a torcida. Coronel, bom ou ruim ter torcida organizada? Como disse o deputado, eu sou favorável quando se faz a festa, se faz a alegria, se torce, e sou contra quando começam aquela coisa de brigar, de marcar encontros, de fazer, enfim, aquela coisa que a gente assiste às vezes que é abominável. Então sou contra esse tipo de atitude. Se for para fazer festa e torcer pelo seu time, 4 palmas. Perfeito. Só isso. Perfeito. Luiz, você é torcedor, você é jornalista e você está cansado aí de cobrir bastante jogo de futebol. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, hoje, eu prefiro falar até voltar ao tema hoje eu sou contra as torcidas uniformizadas. E não sou contra, porque eu sei que, evidentemente, tem torcedores, até a maioria é boa, contra uma minoria ruim. O que é o grande problema é que quando essa minoria ruim, ela provoca baderna, confusão, brigas, ameaça, destrói o patrimônio do clube, como aconteceu recentemente com a do Palmeiras, ou quando tem aqueles confrontos pela internet, quando aconteceu do São Paulo e do Corinthians. Então tudo isso daí não tem punição. A gente não vê uma solução, não vê nem as próprias uniformizadas excluindo dos seus quadros essas pessoas que estão tumultuando. Então a torcida não está preocupada em excluir dos seus quadros essas pessoas ruins. E o futebol está perdendo, porque a família, o trabalhador está tudo com medo, as crianças estão com medo de ir no estádio por causa das uniformizadas. Então eu vejo muito nos estádios essa preocupação e por isso, por essa falta, até pela impunidade, eu sou contra. Bom, Flávio, agora você vai fazer aí a sua advocacia, né? Vai se defender. Você é representante de uma torcida. Nem vou te perguntar se é bom ou ruim. É bom. Tanto no motivo que hoje em dia a torcida organizada mudou muito nos tempos dos anos pegar de 90 para cá, melhorou muito. Em vista porque hoje em dia a torcida organizada são pessoas que está como se estivesse dentro de uma empresa, entendeu? Temos nossa responsabilidade perante ao que devemos fazer a cada jogo, tendo em forma de tentar conscientizar cada torcedor, na forma de dizer um não à violência, porque a violência hoje em dia praticamente ela está em todo lugar, entendeu? A partir do momento que eu saio de casa para ir num jogo,
eu estou sujeito a não chegar no estádio. É um reflexo, você acha? É um reflexo. Bom, você está falando sobre violência, reflexo aí, bom ou ruim. Nós temos um VT, né, de um minuto e meio por aí, imagens cedidas pela TV Bandeirantes, aliás, muito obrigado TV Band. Vamos dar uma olhada nessas imagens, o que a gente tem, para que vocês possam ver. Ó, é um apanhado de várias torcidas pelo Brasil, né, não só as de São Paulo. Aí a gente vê, ó, as imagens já que vem tanto à nossa memória, né? Falar de torcida, a gente vê mais isso, sempre muita violência. Provocação. Bom, comemoração é coisa boa. Tem um lado bom, né? Você vê imagens à portuguesa. Ih, depois tem a portuguesa ainda, algo a falar, né, deputado? Me lembre disso. Bom, a gente está vendo aí imagens, enfim. A minha pergunta. A maioria das torcidas brasileiras é uniformizada. Tem todas o seu mascote, a sua camiseta, o seu canto, o seu hino, enfim. As roupas são da marca, da própria torcida, confeccionadas, vendidas. Quem depende mais de quem? É o torcedor da torcida organizada ou a torcida organizada do torcedor? O que é mais fácil a gente... Que caminho é esse? Seria mais fácil a torcida precisar do torcedor. Uma forma de colaborar com a torcida, com a entidade, entendeu? Sendo que muitas coisas, não só no sistema lucrativo, mas uma forma do quê? Muitos trabalhos que a gente faz dentro da torcida, entendeu? Alguns trabalhos comunitários, então o torcedor vindo até nós e a gente conseguindo conscientizar ele para não só envolver só na torcida, mas também trabalhos comunitários e, como se diz, muita coisa que a gente faz dentro da sede. Dentro da sede. Sim. Deputado, o senhor é torcedor, enfim, o senhor viveu os anos 90. Aliás, o que aconteceu nos anos 90 na sua vida, deputado, em relação a torcidas organizadas? Bom, aconteceu o seguinte, a gente vinha acompanhando, Silvia, a violência dentro do Ministério Público. Naquela época, eu ainda sou promotor, mas eu estava na ativa, hoje eu estou licenciado. E eu acompanhava o movimento das torcidas. Quando, num domingo de manhã, chuvoso, 20 de agosto de 1995, num jogo de juvenis, sim, uma Copa de Juniores, juvenis do São Paulo contra juvenis do Palmeiras. Houve lá na prorrogação, chama o Golden Goal, o time do Palmeiras fez o gol e se sagrou campeão. A torcida do Palmeiras invadiu o campo, atravessou o gramado do Pacaembu e foi para o outro lado provocar a torcida do São Paulo. Torcidas organizadas. A do São Paulo pulou o alambrado, estava tendo um resto de construção do tobogã, pegaram pedra, pau, um monte de torcedor ferido e um torcedor morto. Eu recebi uma ordem do chefe da minha instituição, do chefe do Ministério Público, o procurador-geral, determinou que a minha promotoria tomasse providências. Então, juntamente com a Federação Paulista de Futebol e com a Polícia Militar, é o 2º Batalhão de Choque, o órgão da Polícia Militar encarregado desse tipo de atividade. Nós fizemos uma ação, tivemos o apoio também da Polícia Civil, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e fechamos a Mancha Verde, fechamos a Tricolor Independente, elas foram extintas, depois criaram outras torcidas com nome parecido, e continuamos monitorando. 2 anos mais tarde, em 97, a torcida organizada Gaviões da Fiel, para um ônibus atravessado na Imigrantes, altura do Riacho Grande, para surpreender o time do Corinthians, estava quase rebaixado. Desceram, fizeram o maior quebra-quebra, nós então pedimos também a extinção da Gaviões, ficou fechado um tempo, e posteriormente, em 2003, uma diligência da torcida jovem do Santos. Encontramos armas de grosso calibre. Aí então fomos para extinguir todas. Nesse momento, o 2º Batalhão de Choque nos fez uma sinalização. Deputado, ou melhor, promotor, o senhor precisa analisar a seguinte situação conosco. Se nós extinguirmos todas as torcidas definitivamente, o torcedor vai continuar por ali. E esses torcedores, agora sem uma torcida, vão ser mais difíceis de serem identificados. Eles estão se organizando em pequenos grupos, que a gente vai chamar de células, e estão indo em grupos de 10, 12, 8, 4, com uma arma, e dar um tiro no meio da multidão. Então é melhor a gente recadastrar, acompanhar, e aí nós fizemos um acordo, uma transação
que é um termo de ajustamento de conduta, com todas as torcidas organizadas de São Paulo, e elas então retornaram aos estados. Hoje há uma grande diferença. Na nossa época, 95, 94, os líderes das torcidas organizadas queriam a violência, estimulavam a violência, chamavam até pessoas condenadas por latrocínio, processadas por tráfico, para dentro das suas torcidas. Por quê? Porque a torcida violenta e com marginais dentro dela era temida. E a torcida temida, o jovem queria fazer parte. Então funcionava como um marketing. Como havia muita impunidade, então aquilo era um marketing da violência. Hoje não. Hoje já há um consenso que o Ministério Público está dentro desse processo. Não se fala mais em qualquer questão de segurança sem estar Ministério Público. A Polícia Militar tem o apoio hoje do MP, não está mais lutando praticamente sozinha contra tudo isso. E as torcidas organizadas perceberam. Violência é um mau negócio para nós. Fecha a torcida, não entra no estádio. E hoje os líderes procuram evitar. Quando ocorre violência, normalmente são grupos de dentro da torcida ou de fora da torcida que agem meio sem controle. Então, hoje há uma melhoria muito grande. E o telespectador, se quiser conferir aquilo que eu estou falando, por favor, entre na internet e ponha violência, futebol, torcida organizada e acesse os anos de 92, 93, 94 e 95. E faça uma comparação entrando de 2005 para cá, por exemplo, para você ver como o índice verdadeiramente caiu. É isso mesmo, Coronel? Vocês sentiram efetivamente essa mudança de quando a torcida era boa, Sim. Depois ela piorou nos anos 90 e depois desse episódio em 95, como é que foi para a polícia? Eu tenho uma história, né? Desde 1988, lá no Batalhão de Choque, quando eu fui tenente, né? Encerrei com a carreira como coronel lá, em 2005. Então eu vi todo um processo de mudança com relação a torcidas organizadas. No início, em que não havia nenhum controle, não havia uma legislação também que voltasse para esse controle. Tudo era a Polícia Militar que fazia, não havia participação do Ministério Público, do Judiciário, enfim, nem dos clubes, né? Ninguém colaborava. Então era nós e as torcidas organizadas, com grandes embates, confrontos entre torcida e polícia, até que chegou em 95, que esse caso que o deputado falou, surgiram novas leis, eu digo a Lei 9.470 de 1996, em que você determinou marcação dos lugares nos estádios, setorização dos estádios. Não tinha nada disso Nada antes. disso. Era tudo misturado. Existia grande evasões de renda, superlotação dos estádios. Então, começamos a disciplinar não só a torcida organizada, mas os torcedores como um todo. A organizar as organizadas, né? Exatamente. Isso começou a fazer parte do processo. Entrou o Ministério Público nessa luta também, que veio nos ajudar. Chegamos em 2003 com o Estatuto de Defesa do Torcedor, que aí é um marco de mudanças para todo mundo. Dirigentes, torcedores, enfim, todo mundo começou a se enquadrar em direitos e deveres para todos. As torcidas organizadas também começaram a se enquadrar. E chegamos em 2010, em que há uma previsão dentro do Estatuto, que é com a mudança do Estatuto, de que as torcidas organizadas também fazem parte da prevenção da violência nos estádios. Eu já cobri alguns jogos de futebol, na época que eu trabalhava na Bandeirantes, e já passei por maus bocados. Como mulher, como jornalista, cobrindo e com torcida organizada. Como é que é a sua vivência com isso, Luiz? É a mesma preocupação que a sua. Nós também, eu trabalho no Sport TV e o Sport TV é da TV Globo. Então, todo mundo que vê um profissional do Sport TV já se associa com a Globo e associa com o Corinthians. Porque, né, a Globo geralmente transmite mais jogos do Corinthians. Então a gente com torcida uniformizada em geral tem muita dificuldade também. A gente é muito perseguido. Mas o que eu vejo, principalmente, é claro, como eu volto a afirmar que eu sei que a maioria é composta de gente boa nas torcidas. Só que eu não vejo a maioria tentando impedir a minoria. Você vê agora, recentemente nós tivemos um caso aí. Entraram na Gaviões da Fiel, tinha foi ex-presidente, foram pegos com cocaína, com tudo lá, tráfico lá dentro mesmo. E o que aconteceu até agora? Nada. Não vi nem a punição da própria uniformizada perante aos seus associados. Recentemente, a torcida do São Paulo, uma das torcidas do São Paulo, eles mataram com um representante da torcida do Santos. Eu não vi ninguém da torcida do São Paulo punindo ou buscando o culpado.
Aí a torcida do São Paulo agora teve represália, pegaram um torcedor, deram tanta paulada nele esses dias, faz uma semana, foi durante o mês de março. E o que aconteceu? Também não aconteceu absolutamente nada, nem por parte da torcida uniformizada, não está acontecendo nada. Então o que a gente percebe é o seguinte, a impunidade continua reinando. Eu entendo que nos estádios realmente a Polícia Militar conseguiu determinar o espaço de cada um, você sabe, mas quando eles estão saindo do estádio, no entorno do estádio, no caminho deles, continua acontecendo um monte de barbaridade, um monte de confronto, e eu não vejo ninguém acontecer absolutamente nada. Recentemente nós vimos no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Vasco, o Atlético Paranaense, aquele confronto todo, alguns foram presos, hoje estão todos soltos. Quer dizer, e eu não vi nenhuma das torcidas, nem de Vasco, nem do Atlético, punindo os seus representantes. Esses foram mandados embora da torcida, não participam mais. Então, como a gente não vê, vai passando e os mesmos baderneiros vão voltando para o estádio. Isso que eu lamento. Flávio, eu vou mandar uma pergunta para você agora, mas eu só quero que você me responda, por favor, depois do nosso intervalo. Tem criminosos nas torcidas? Não me responde agora, hein? A seguir aqui no programa SP Esporte, há poucos anos a simples menção do termo torcida organizada remetia automaticamente ao sentido de violência. Mas você sabia que a primeira torcida organizada no Brasil foi de mulheres? A gente volta já já. Voltamos com o nosso programa SP Esporte pela TV Assembleia de São Paulo. E o que a maioria das pessoas desconhece é o fato de que a primeira torcida organizada no Brasil foi feminina, isso mesmo, feita de mulheres. No início das atuações do Atlético Mineiro, as mulheres iam aos estádios com bandeirinhas uniformizadas para acompanhar seus maridos. É óbvio que nessa época a violência nem passava perto do estádio, o que significa que torcida organizada não é e não deve ser sinônimo de violência. É isso, Flávio? Sim, corretamente eu concordo, porque eu, como torcedor organizado, eu tenho uma família, tenho meu emprego, trabalho para mim mesmo, graças a Deus. Então, tem um pouco de descontrole porque a gente não consegue controlar todo mundo, entendeu? Por exemplo, se nós tiver dentro da sede, entre diretores, com o presidente, tiver 20 pessoas, você não consegue controlar 10 mil, 20 mil. É um negócio meio complicado, como até a própria polícia também não consegue controlar às vezes também, que é muita coisa para pouca gente às vezes. Quem são esses sócios torcedores que a gente fala tanto? Quem são eles na sociedade? Médicos, advogados, professores? Tem muita gente envolvida, só que tem as pessoas maus também que vêm através da torcida, não sei porquê, às vezes querer fazer alguma coisa que seja a favor da violência. Só que a gente tenta ter um controle, só que a gente mesmo não consegue. Deputado, a gente estava falando no bloco anterior aqui até sobre drogas envolvidas, enfim, armas, armamentos. Como fiscalizar isso? Bom, eu venho falando já há algum tempo, aliás, desde que eu comecei nessa briga com as torcidas organizadas, né? A impunidade decorre de uma falta de medidas de caráter preventivo. Ok. Olha, primeiro lugar que tem que ser feito, eu falei isso para o ministro da Justiça, meu amigo José Eduardo Martins Cardoso. Na reunião com o Colégio de Secretários da Segurança Pública de todos os estados, o ministro da Justiça tem que se reunir com esses secretários de Segurança Pública de cada estado, colocar ao lado a sua secretária nacional de Segurança Pública e dizer o seguinte: a Secretaria de Segurança Pública que não instalar uma delegacia ou uma divisão com estrutura e especializada para fazer o monitoramento permanente, mas não com um delegado e 2 agentes policiais, não, uma estrutura de delegacia efetiva para fazer o monitoramento das redes sociais, verificar o que as torcidas estão falando. Tem muitas redes sociais, comunicações que tem o nome da torcida, mas é clandestina, não é da torcida, usa só o nome da torcida. Tem que fazer esse monitoramento para saber de antemão
onde elas estão combinando se encontrar, qual é a movimentação, o que está acontecendo. Tem que ser feito um trabalho de inteligência. Inteligência significa monitoramento permanente das redes sociais com estrutura. Segundo, essas delegacias especializadas ou divisões de polícia civil voltadas, polícia judiciária, voltadas para isso, tem que ter também agentes especializados infiltrados nas torcidas. A polícia militar sabe fazer isso através do seu P2, a polícia civil tem plenas condições de fazer isso. Você não está infiltrando o policial numa rede internacional de narcotráfico que liga a Colômbia ao México. É uma torcida organizada com torcedores violentos. Então, infiltra para saber de antemão o que eles estão planejando. Usa os mecanismos da lei de combate ao crime organizado, a lei 9.034 de 1995, interceptações telefônicas. Isso vai dar ao poder público uma grande vantagem, Silvia, a informação antecipada, que só o trabalho de inteligência pode produzir. Então tem que cobrar. Quem cobra isso? Tem que dar nome. Ministro da Justiça. É ele. É ele. Chama, marca uma reunião com os secretários de Segurança Pública dos estados. Eu vou cortar qualquer tipo de apoio, subvenção ou convênio de verba federal para o estado que não fizer isso. Cobre, senhor professor José Eduardo Martins Cardoso, ministro da Justiça. É o senhor. Chame os secretários da Segurança Pública e cobre isso. 2, segunda coisa que eu acho importante, aproveitando aqui a presença do Coronel Marinho, que durante tantos anos aí comemos poeira juntos, trabalhamos juntos. Quando tem a briga, estourou a briga, lá o Luiz disse da briga de Joinville, do Vasco com o Atlético Paranaense. A polícia militar não pode se limitar a dispersar o tumulto. Eu sei que o manual de controle de distúrbios da polícia militar diz, em primeiro lugar, a preservação da integridade das pessoas, tem que disseminar aquele tumulto para evitar morte, o policiamento ostensivo e agindo de imediato. Porém, tem que ter pelo menos um grupo de apoio que faça a prisão na hora. A prisão em flagrante, porque depois vai lá o Rio de Janeiro e pedir carta precatória para Joinville para intimar a torcida, ou de Joinville para intimar no Rio de Janeiro. Não dá certo. Tem que pegar na mesma hora. E por último, me respondam, nós já fizemos 2 inaugurações de juizado especial criminal dentro do estádio. Por favor, alguém me responda por que o Poder Judiciário, o meu Ministério Público, a Defensoria Pública e a Polícia Civil não instalaram, nos dias de jogos, um juizado com um juiz, um promotor, um defensor público, um delegado, um escrivão ou 4 escrivães, porque com esse juizado, a maior parte dos crimes praticados em jogos, ali no estádio, são infrações de menor potencial ofensivo. O jeito sai punido na hora, com afastamento de pelo menos 3 anos dos estádios. Estas medidas são simples, preveniriam e diminuiriam a impunidade, mas elas precisam ser tomadas. E eu estou falando isso há muito tempo. Depois é culpa do Ministério Público, que processa a torcida, mas não pode fazer tudo. Então acho que isso é importante, a gente tem que discutir isso, tem que maturar isso. E o senhor ministro da Justiça, fizemos uma reunião tão boa, Zé, ministro Eduardo, lá em Brasília, faça uma nova reunião, chama o pessoal, vamos discutir mais esse assunto. Está nas suas mãos, nas suas competentes mãos, a solução desse problema. Vamos cobrar. Coronel, a polícia está preparada para tudo isso que o deputado acabou de falar? Aqui em São Paulo ela está porque ela convive há muito tempo com isso, né? Tem experiência, tem know-how. E como o deputado falou, dentro da ação preventiva, que é o fundamental, porque no momento que você deixa de, dentro do planejamento, na execução do planejamento, evitar o confronto, você já está contribuindo bastante para que a coisa não se progrida de uma outra forma negativa. Porque brigou, cria-se um ranço, cria uma situação... Se chegou a briga é porque já perdeu o controle, e depois não, e lá para frente a coisa vai piorar. Porque vai um vingar o outro e assim vai. Então esse trabalho é fundamental, o trabalho de inteligência, como disse o deputado, é fundamental. Nós temos que criar estruturas para acompanhar esses torcedores. E na terceira etapa, que é a punição,
que precisa ser realmente efetivado. Nós vivemos com a impunidade e isso tem gerado uma série de coisas, principalmente quando envolve menores. É uma outra situação que tem que ser estudada. O menor é uma coisa... É uma interrogação. Que está lá, presente, e é um dos grandes problemas que nós temos de controle de violência. Sem dúvida. Aí é complicado. É muito, porque você pega, entrega com o pai da pessoa e morreu. Se ele cometeu um crime um pouquinho mais forte, vai ficar internado lá algum tempo, né? Cumpriu, mas vai voltar da mesma forma que ele lá para o estado do mesmo jeito. E isso passa para o outro. Fala, tá vendo, eu fiz, aconteceu, quebrei, bati e não aconteceu nada comigo. Esse é o sintoma e nós lutamos com isso. Criamos monitoramento, criamos não sei o que, controle de entrada, identificação do torcedor, mas o grande problema está na punição das pessoas. Acho que está lá na educação também, está lá atrás, também, né? Presidente, vice-presidente, tesoureiro, linha de frente. Do que a gente está falando? Linha de frente de uma torcida organizada, Luiz. Quem são eles? Esse que é o meu grande ponto de interrogação. Acho que a Polícia Militar, que eu concordo com o Coronel Marinho, concordo com o deputado, trabalha muito bem, conhece essas pessoas, se reúne com essas pessoas, passa tudo o que eles pretendem, caminho que eles vão para o estádio, aonde ficam, quem sai primeiro, é tudo muito organizado em São Paulo. O que eu entendo, e eu vejo até, eu estava trabalhando num jogo recente, era Corinthians e Bragantino. O Corinthians estava numa má fase, agora no Campeonato Paulista. O Corinthians em má fase perdeu do Bragantino até no Pacaembu. E a torcida do Corinthians uniformizada, que a gente sabe onde fica, ela proibiu todo mundo que chegasse de gritar o nome do Corinthians. Era proibido. Mas era proibido. O torcedor comum chegou com o filho, tudo o que aconteceu, era proibido. Eu sei porque eu estava no estádio trabalhando e um amigo meu me ligou e falou, poxa, sabe o que está acontecendo aqui? Eu falei, o quê? Ele falou, pô, os caras, a hora que nós entramos, eu estou sentado aqui próximo da uniformizada, a informação é a seguinte, quem gritar o nome do Corinthians, o nome de algum jogador vai apanhar. A torcida uniformizada fez isso. O que aconteceu? Evidentemente, o torcedor comum, quando o time entrou em campo, começou a festejar. E aí a torcida uniformizada já veio batendo nos corintianos mesmo, no torcedor comum. A Polícia Militar não faz sentido. Trabalhou com correção, entrou no meio e tudo, e impediu, tirou, mas ninguém... Como que ela vai prender? Um corintiano batendo em outro corintiano? Mas, se tivesse um juizado especial ali no estádio, esses caras seriam levados ali mesmo, não é, Marinho? Já tomavam a pena de afastamento 3 anos do jogo. Quando vai jogar o Corinthians, eles são obrigados a se recolher à delegacia. E aí, então, aí que eu ia chegar no que você falou. Tenho certeza que ali no meio tinha da diretoria, provavelmente o presidente. Alguém precisa ser acionado, porque estava corintiano batendo em corintiano. O torcedor foi ao estádio com seu filho, com a sua mulher, sozinho, em jogo errado, né? E não podiam gritar o nome do time. Aí eles gritaram o nome do time e apanharam. Aí a polícia veio, tirou, colocou o torcedor comum, tirou da perto da torcida uniformizada, jogou lá para o outro canto, daí o torcedor ficou aqui. E evidentemente que os diretores, os seus representantes, os principais que estavam ali, ninguém foi punido. Quer dizer, é isso que eu vejo nos estádios, a impunidade. Se limita, hoje as medidas se limitam ao policiamento ostensivo, que é muito bem feito, mas a PM tem que resolver tudo. É só ela que está lá, ela tem que pegar, mas como é que ela não pode julgar? Tem que ter ali algum representante da vara da infância e juventude para pegar o menor, para já encaminhar para a FEBEM ou para já punir. Tem que ter o juizado especial criminal, mas infelizmente o que acontece? Que é o mal, infelizmente, aqui do Brasil. É o mal das autoridades brasileiras. Não sei se de outros países, mas aqui eu tenho certeza. Empurra com a barriga. Vamos fazer? Não, pera um pouquinho. Vamos almoçar. Depois a gente vê isso. Ô, deputado, agora você chega em casa, chega pra sua mulher e fala, pô, apanhei no estádio. Quem te bateu? Corintiano. Mas você é corintiano? Eu apanhei do corintiano porque eu gritei. Por que porque eu gritei Corinthians. Porque eu gritei Corinthians. E nada aconteceu. Então, não dá nem pra explicar isso. A gente fica estarrecido. Agora, o Gabriel não vai gostar do que eu vou falar. Vamos lá, você quer resolver esse problema? Quer resolver? Faz? Como? Você aplica o Estatuto do Torcedor. Como assim? Só vai vender ingresso numerado. Muito bem. Quem comprar o ingresso numerado vai dar nome, RG e ser identificado. E esta venda do ingresso numerado vai ser feita randomicamente pela internet, em farmácias, em bancas, em lotéricas, de maneira que você vai chegar lá e falar, olha, eu quero o lugar 1, 2, 3 e 4. Ó, o 4 está vendido, só tem 1, 2 e 3. Acabou esse negócio de comprar 10 mil lugares e se ficar 10 mil caras juntos, um do lado do outro. Não. Agora é o seguinte, vai que nem jogo de Copa do Mundo, que nem na Europa.
Você comprou aquele lugar, eu tô aqui. Ao meu lado tem um palmeirense, não tem problema. O outro que nem é em camarote, que nem é enumerada. É assim que tem que ser. É o que a lei determina. Não estão fazendo por quê? Vai atrapalhar os cambistas? E aí, Flávio? O que o deputado falou, eu concordo no ponto, porque todo ingresso que eu catei até hoje tem uma numeração, mas eu nunca sentei nessa numeração. Então, o que ele está falando exatamente está correto, porque você vem o ingresso estipulado na numeração, um local, você chega, você não tem nem número no onde você vai sentar. Deixa eu te interromper de novo. Vamos Nós tentamos fazer isso no Morumbi. O Marinho era o comandante. Depois de meia hora ligaram, impossível, porque é o concreto pintado. Agora, Marinho, agora, com os novos estádios, não tem desculpa. Não tem conversa. Não tem desculpa para não numerar, exigir sentar no lugar e vender por todos os meios, acabar com essa aglomeração de torcida de um lado só. E por isso, é bom? No momento é bom, porque geralmente você pega, no Morumbi no caso, as organizadas estipuladas num local só, o resto fica vazio. Os outros torcedores, você pode ver que às vezes em jogo tem partes vazias, mas por que aquela parte está vazia? Está onde o ingresso? Se foi vendido. E aí, como é que faz? Ó, a gente estava falando aqui sobre armamento, e eu vou voltar nisso, porque, Coronel Marinho, até me corrija se eu estiver errada, existe uma conversa da polícia junto às torcidas organizadas e uma prévia do que vai acontecer. Vocês tentam prever o máximo possível para que errem o máximo, o minimamente possível. Ponto. O Flávio estava me falando que nós vamos, uma torcida organizada se reúne com a polícia militar e fala, vai entrar uma bandeira de 4x4. E você tem que levar essa bandeira de 4x4. Se for 1 centímetro a mais, essa bandeira não entra. Não vai entrar rojão, vão entrar balões de gás, vão entrar, enfim. Você tem vários critérios para serem seguidos para que a gente cause minimamente um barulho. Mas isso a gente vai conversar no próximo bloco, porque agora a gente vai para um rápido intervalo. E com essa notícia, torcidas organizadas recebem R$2,5 milhões de reais da prefeitura. Mas é daqui a pouquinho aqui no SP Esporte. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso SP Esporte e o papo aqui hoje é sobre torcida organizada. No bloco anterior, eu joguei uma pergunta para o Coronel Marinho. Na verdade, eu estava começando a formular uma ideia sobre polícia e torcida, que existe uma conversa, existe uma pré-organização. Mesmo assim, parece que ela se escorre pelos dedos na hora que vem o calor da torcida ali. Enfim, a gente estava falando sobre bandeiras, sobre o que levar para dentro do estádio. Vocês conseguem controlar realmente isso? Consegue sim, ajuda bastante na ação preventiva, né? O que pode levar para o estádio? Existe lá, dentro da Polícia Militar, isso vem com os anos, né? Determinação de faixa, né? A bandeira tem que ter um tamanho. Todas têm que ter um pedido, né? Sem o pedido não entra. Instrumento musical em número de 7, então uma coisa que a gente estabeleceu que é o ideal. E sempre com ofício. Então as torcidas elas têm que se reportar para a gente. É uma forma de você estar amarrando eles com a autoridade, né? Transferindo responsabilidade. Muito se fala, para que essa reunião? Porque se você alijar essas pessoas dessas reuniões, qual o compromisso que eles têm? Nenhum. Com você ou com a segurança. É uma forma de você entrosá-los na insegurança, você chamá-los também no trabalho da segurança, para que eles estejam comprometidos com esse trabalho. Você começa a conhecer os líderes da torcida, você consegue falar, você evita, por exemplo, você evita um confronto. Você chega no meio da torcida, ó, para, e como eu fiz muito disso, para, e senão eu vou tomar providência. Da providência não é porrada, não, a providência é depois. Depois eu tiro o instrumento, eu tiro a faixa, eu tiro a bandeira, e é uma coisa que mexe com o coração deles. Então era uma forma de você controlar. O meu sargento aqui conhecia também, evitava aquela coisa. O que eu não queria ver na arquibancada era o quebra-pau. Eu não queria ver isso. É festa, é para festejar. É festa, e isso é ruim para a imagem da polícia e para o espetáculo. Então, dá trabalho, falar, para que isso? Porque isso resolve. E nós temos outras coisas, né? A gente tem agora as leis que podem nos ajudar, né? Aqui eu falei do estatuto que ele obriga o torcedor, por exemplo, a torcida organizada, a se cadastrar. Eles têm que ter o cadastrado. Dizer quem sou eu. Uhum. Eles têm e deixar à disposição das autoridades. Só que aqui em São Paulo nós fazemos para mais. Nós cadastramos eles.
Vocês né? é que vão Ajudamos eles a fazer o cadastramento. Então, é uma forma de você ter essas entidades na sua mão. Hoje, nós não falamos mais com bando. Nós falamos com uma entidade organizada que tem CPF, tem presidente, tem estatuto. Por quê? Se houver a reincidência de envolvimento dessas pessoas, dessas entidades, em confrontos, em brigas, em violência, eu tenho um dossiê em que eu vou pegar esse dossiê, vou levar para o Ministério Público, eu quero a extinção dessa torcida. Simples assim. Eu, como vamos dizer, uma entidade que organiza o futebol, que tem que manter a ordem dentro do estádio, eu não quero mais aquela entidade frequentando o meu estádio, dentro da legalidade. Nós vamos lá, dentro do que reza a lei, pedir a extensão dessa torcida com base num dossiê que eu tenho aqui registrado todas as ocorrências envolvendo essa torcida. Então, ele sabe que esse relacionamento mudou. Hoje não é o relacionamento da porrada, é o relacionamento da lei. Todos temos que se enquadrar na lei. Eles também. E isso eu estou exigindo deles. Eu quero estatuto, eu quero quem que é a presidente, eu quero falar com alguém. Então, criei uma torcida organizada, vou entrar no estádio. Não vai, não. Hoje não entra. De jeito nenhum. Não entra. Vai ter que conversar comigo, vai ter que se constituir. Depois de constituída, vai fazer o cadastramento. E aí, está na mão da gente. Está na mão de vocês. Lógico. Olha essa informação. É bastante óbvio que, inserido em um universo capitalista e comportando um grande número de torcedores, os times e as associações responsáveis pelas torcidas organizadas passaram a comercializar produtos referentes aos times a um alto custo, fato que torna a massa das torcidas organizadas um meio altamente lucrativo. Dentro das torcidas organizadas há uma estrutura de hierarquia. Os cargos mais importantes são estes: presidente, vice-presidente, tesoureiro. Na maioria das vezes, esses cargos são remunerados, são pagos com a renda obtida das mensalidades pagas pelos membros e pela venda de produtos ligados à torcida. Nós estamos falando, então, deputado, de uma empresa ou não? Mais ou menos uma empresa, sim, claro que é uma empresa, é uma Tem lucro? Associação, na verdade constituída sem fins lucrativos, Okay. O seu objetivo não pode ter lucro, mas evidentemente acaba comercializando produtos com o símbolo do clube sem autorização, isso é ilegal, não pode comercializar, Clube, né? tem que dar royalties, pagar royalties, tem que fazer um licenciamento da marca, elas fazem isso sem autorização, o clube é omisso nesse ponto. Tem que ter uma organização, é bom que exista uma organização, um presidente, um tesoureiro, que tem uma contabilidade com relação a isso. Então, por esta razão, é que essas torcidas acabaram percebendo. A violência é um mau negócio. Atrapalha. A violência atrapalha. Ocorre que essas torcidas, muitas vezes, não conseguem ter o controle lá na ponta. Porque é muita gente. É muita gente. Então, acaba se perdendo o controle. Existe dois fenômenos. Um é o mimetismo. O sujeito vê o outro praticar violência, ele quer imitar. E o outro é o anonimato da massa, ou seja, ele está lá, ele se sente acobertado, porque ninguém vai identificar. E isso acaba sendo fatores que estimulam e dificultam o controle por parte da torcida. Aí o que acontece? Se você tem informação de inteligência de antemão, o sujeito começou a fazer uma gracinha, já tem um policial ali velado do lado, já pega, já leva e já pune. Os outros vão ver, opa, é melhor a gente parar porque está tendo resposta, não está tão fácil mais se praticar a violência. Está tão impune, né? Não está mais Exatamente. passando batido. Luiz, 2,5 milhões que a Prefeitura de São Paulo doou para algumas torcidas organizadas, mas eu vou explicar. Foi para as torcidas organizadas que parece estão migrando em massa para o carnaval brasileiro. 2,5 milhões é bastante dinheiro, hein? É muito dinheiro e, assim, eu gostaria de saber qual que é o controle, né? Eu sou presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. É uma associação sem fins lucrativos. Nós credenciamos toda a imprensa do Estado de São Paulo para poder trabalhar nos estádios e nas praças esportivas. Todo o dinheiro que entra na minha associação, eu sou obrigado a devolver para os próprios associados. Então eu tenho que fazer curso de arbitragem, de direito desportivo, a gente faz seminários, faz palestra, faz encontro de jornalismo esportivo com estudante de jornalismo, enfim, uma série de atividades. Então eu preciso prestar conta para o governo todo início de ano, faço um relatório mês a mês o que foi feito. E é isso que eu gostaria de saber. Assim, não só esse dinheiro que é feito para as organizadas, para o carnaval, como que é a prestação de conta? Eu nunca fiquei sabendo disso. E aí? Por que tanto dinheiro
para o carnaval, para a associação, que na verdade arrecada muito dinheiro, porque elas são uniformizadas, elas arrecadam, tem as mensalidades. Né? No meu caso, como associação, tem uma vez só, paga R$170 pelo credenciamento, é o ano inteiro. No caso das uniformizadas, que também fazem carnaval, eles pagam a mensalidade. E tem para você ficar sócio a matrícula. Esse dinheiro é feito o quê? Nenhum clube ganha royalties por eles usarem a marca. O dinheiro fica todo na torcida. Eu não vejo, lógico, todo mundo fala que faz, não, eu ajudo uma instituição, eu faço isso, eu faço festa. Eu só vejo arrecadação e não vejo para onde vai esse dinheiro. Então eu também tenho uma curiosidade. Para onde vai esse dinheiro do carnaval? Para onde vai esse dinheiro das mensalidades? Para onde vai esse dinheiro? Então deixa eu só completar aí o que você está falando. As líderes de arrecadação aqui em São Paulo são a Gaviões da Fiel, ligada ao Corinthians, obviamente, e a Dragões da Real, ligada ao São Paulo, que estão no grupo especial e receberam cada uma R$712 mil, 55 centavos e 27 centavos. Na sequência aparece a Mancha Verde, que desfila no grupo de acesso e ficou com R$404 mil. Flávio, você sabe para onde é que vai esse dinheiro? Eu não sei explicar, porque como a gente é uma torcida geralmente conhecida como os torcedores como metaleira, envolvida no rock and roll, não temos esse acesso a respeito do carnaval. Entendeu? Não temos esse acesso porque o que a gente praticamente, a nossa torcida divulga é tanto como o esporte, em gostar do esporte e gostar de música, cultura, rock and roll, outras músicas, como se diz, da Raul Seixas, MPB brasileiro, entendeu? É mais dentro da música, mesmo da cultura. Provavelmente eu imagino que esse dinheiro deva voltar para o próprio carnaval. Eu imagino, com roupas, artefatos, pessoas que trabalham. Eles devem fazer trabalho, as outras torcidas devem fazer trabalhos comunitários, investida em cursos, como eu conheço as outras torcidas de São Paulo, que investe tanto em curso como em festa do Dia das Crianças, com doação e ajuda a entidade. Como geralmente eles põem, eles têm um site, é estabelecido no site. A Dragões mesmo faz um trabalho colocado no site. Por exemplo, na sua lá, na Metal Tricolor, você recebe, você tem um número de associados, vocês têm a mensalidade. O que vocês fazem? Para onde vai esse dinheiro? Geralmente a gente tem um controle, como a nossa torcida ainda não tem aquele aglomerado de ser muito... Inclusive volumosa, né? A sede, a gente estava com o tempo, tivemos que parar a sede porque não tem aquele... Todo mundo hoje em dia, que no caso da violência. Muitos quer, às vezes... mas não vai por causa da violência. Então, na Metal, geralmente o que a gente tem geralmente envolvido, muitas vezes não quer ir no estádio por causa da violência. Inclusive, que nem o deputado falou. Muitos têm medo do que, não sei, se tem um trabalho feito pela polícia, pelo estatuto do torcedor, não sei porque o medo da pessoa querer ir no estádio. E às vezes não vai por causa do medo. Eu sou uma delas. Sinceramente, eu sou uma delas. Enfim, Coronel, imagina na Copa. Como é que vai ser isso? A gente está preparado aqui em São Paulo para receber essa multidão? É diferente, né? A Copa do Mundo é outro tipo de evento. Por quê, né? Porque assim, é mais assim, integração de povos, né? De culturas. Vira uma diversão, isso que é verdade. Eu participei de duas Copas do Mundo e estive presente como torcedor até. E a gente vê que é um clima totalmente de festa, de integração, cada um trocando camisa. Família, né? Exatamente. Então, até pelo preço do ingresso, né? Que não é para qualquer um. Né? Então há uma seleção, já começa aí no preço de ingresso, uma seleção natural. Natural. Exatamente. Bem natural. Eu acho que assim, o nosso grande problema é problema de transporte, problema de como essa pessoa. É outra coisa. Lá no estádio eu não vejo nenhum tipo de preocupação, a não ser um jogo, por exemplo, Argentina e Brasil, Argentina e Inglaterra, que existe já uma coisa. Aí precisa tomar um cuidado. Uma rixa já natural. Aí é uma atenção maior da parte do policiamento, da parte da organização. Mas eu não vejo assim grandes problemas com relação a confrontos, não. Bom, nós estamos indo já para o final do nosso programa. Eu queria lembrar, deputado, o senhor queria falar algo sobre a Portuguesa, lembra? Assim, coisa que estimula a violência é fraude, armação dentro do futebol. Queria dizer ao nosso telespectador o seguinte: o Estatuto do Torcedor diz claramente, qualquer decisão de órgão da Justiça Desportiva, qualquer decisão, por exemplo, do STJD, só tem validade depois de ser publicada no site da CBF. Está escrito no Estatuto do Torcedor.
O jogador da Portuguesa foi punido na sexta-feira pelo STJD. Mas a decisão só foi publicada no site da CBF na segunda. Portanto, a punição só começou a valer a partir de segunda-feira. O jogo foi no domingo, na véspera. Ainda não valia a punição. Portanto, o jogador tinha condições de jogo. Agora, por que o STJD decidiu pelo rebaixamento da Portuguesa? Em primeiro lugar, para não confessar a sua própria ignorância. O STJD simplesmente não leu, não se atualizou, não percebeu que em 2010 mudou a redação do artigo 36 do Estatuto do Torcedor e burramente veio aplicando a lei antiga para todos os casos. Em vez de ter a humildade de reconhecer, nesse último e mais grave caso, que já está em vigor a nova regra, preferiu o senhor relator, num voto de 42 minutos, incompreensível, cheio de lero-lero, negar o óbvio. Por isso a Portuguesa faz muito bem, tem que entrar na justiça comum mesmo, e nós aqui na Assembleia faremos um ato público de repúdio a esta armação irresponsável do STJD, que rebaixou irregularmente a Portuguesa para a divisão inferior. E pasme, deputado, em relação a tudo isso que eu concordo plenamente, é que a alegação, e eu venho ouvindo muitas entrevistas, isso é o seguinte: desde 2010 nós já temos o Estatuto do Torcedor, mas o STJD, como se fosse um órgão supremo, fala que continuou fazendo o que ele sempre fez, os clubes aceitaram, e o senhor sabe que aceitaram, mesmo foram coniventes, ninguém foi na justiça reclamar, e aí ele fala, como todo mundo aceitou, a Portuguesa tinha que aceitar também. Quer dizer, a lei nesse país não existe, então, olha, tem que aceitar porque todo mundo aceitou. Olha, é mais uma informação importante. Atenção, Portuguesa, o STJD confessa que não cumpre a lei. Problemático. Isso daí dá um outro programa, hein? Isso daí dá um outro programa. Bom, meus agradecimentos à presença de todos vocês, Flávio, do Coronel, deputado, do Luiz. Muitíssimo obrigada. A casa de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos. Bom, o SP Sport de hoje fica por aqui. A gente tem um encontro marcado na semana que vem, hein? Tchau!